Boa noite. Boa noite. Para me apresentar, eu sou o Renato. Para mim, muitas caras novas aqui, o que é muito bom. Essa casa que me acolheu há mais de 6 anos. Tenho a honra aqui, como aprendiz, tentar compartilhar com vocês uma reflexão. Eu considero um ensinamento. Por ser aprendiz, por mal estar engatinhando no Espiritismo, no estudo do Espiritismo. Eu já fiz uma apresentação antes, e eu trouxe um pouquinho do mesmo modelo mental, que é questionar algumas coisas que a gente faz automaticamente e nem sempre se dá conta. Na ocasião anterior, peguei um trecho do Pai Nosso, que a gente falava sobre perdoai, assim como nós perdoamos, e destrinchei um pouquinho, trouxe uma reflexão para que a gente discutisse. E hoje eu trouxe a expressão a paz de Cristo. Não somente a paz de Cristo. O que a gente tem como modelo mental quando a gente deseja a paz a alguém? A gente deseja sempre, no mínimo nas festas de final de ano, Natal, Ano Novo, eu te desejo muita paz. O que a gente está desejando quando fala eu te desejo a paz? Então, vamos começar pensando... Vou descer por isso aqui. Então, pensa na paz. Vou desafiar vocês para compartilhar comigo. Quando eu falo pensa na paz, que imagem que vem na cabeça de vocês? Compartilhe uma imagem. Não tem certo ou errado. O que vem na cabeça de vocês? Uma pomba branca. Uma pomba branca, tipo essa aqui. Interessante. Mais alguma imagem? A natureza. Tipo um jardim desse, assim. Colorido. O céu com um pouco de sol. Flores. Interessante. Mais alguma? Nada? Pode ser uma praia deserta? Ok. Interessante. Bom. Vamos pegar a definição de paz no dicionário. Relação entre pessoas que não estão em conflito. Acordo, concórdia. Ou então relação tranquila entre cidadãos. Ausência de problemas. De violência. Ausência de problemas, será? Será que a gente veio para a Terra para ter ausência de problemas? E tal, então, a gente pegar a frase do Cristo. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16, Jesus diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe, não se desanime, não se engane o vosso coração, não tema, não se atemorize. São Francisco de Assis disse: Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Segundo o mestre, a verdadeira paz não é aquela que nós definimos, mas a que ele nos indicou. Então, qual seria a verdadeira paz de Cristo? Se a dele é diferente da do mundo, da nossa, aqui na Terra, num plano de expiação, qual seria a verdadeira paz de Cristo? Trouxe algumas menções espíritas em relação à paz, e uma delas começando com Allan Kardec, na obra do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4 do capítulo 7. A paz é fruto da transformação moral e do combate às más inclinações. Combate. Nada de cenário parado, nada de pombinha, nada de praia deserta, combate. Para Raul Teixeira, grande espírita, na obra Carta Magna da Paz, ele diz que ninguém usufrui de paz quando não compreende. Compreender requer um certo esforço.
Então, essa de ficar sentado, deitado, parado, esperando, acho que já começa a não bater. Transformação, combate, compreender. Algumas citações segundo Emmanuel. É indispensável não confundir a paz do mundo com a paz de Cristo. Vamos ver como é que ele elabora isso aqui. A calma do plano inferior pode não passar de estacionamento. Pode não passar de ser momentâneo. Nós mesmos temos essa sensação, né? Ah, acabou a paz. Mal fiquei aqui quieto no meu canto, lá vem problema para mim. Porque problema é paz. Paz é ausência de problema na nossa cabeça. A serenidade das esferas mais altas significa trabalho divino, a caminho da luz imortal. Olha só. Para a gente alcançar a paz no plano superior, tem que trabalhar. Nada de ficar no ócio. Nada de ficar deitado no jardim pela eternidade. Nada de ficar numa praia deserta por uma eternidade. O mundo consegue proporcionar muitos acordos e arranjos nesse terreno, mas somente o Senhor pode outorgar ao espírito a paz verdadeira. Ele vai mais à frente, vamos ver o que ele quer dizer com isso. Então ele diz assim, nos círculos da carne, ou seja, onde a gente nós encarnados, olha exemplos do que a gente pode considerar como paz, e para a gente refletir, será que isso é mesmo paz? A paz das nações costuma representar o silêncio provisório das baionetas como paz. Porque as guerras podem não estar existindo abertamente, mas nós vivemos guerras aqui numa cidade grande todos os dias, em vários aspectos. A dos abastados inconscientes é a preguiça improdutiva e incapaz. Estou numa boa, eu tenho dinheiro, estou rico, estou tranquilo, estou na paz. Será que ele está na paz? A dos que se revoltam no quadro de lutas necessárias é a manifestação do desespero doentio. Eu preciso me lidar com esse problema. Isso aqui não é meu. Me deixa quieto aqui no meu campo. Não me atone, me deixe em paz. Eu não tenho que fazer nada disso, não tenho que evoluir, não tenho... Deixa a minha vida terminar no barranco. A dos ociosos sistemáticos é a fuga do trabalho. Fugir do trabalho vai trazer paz para a gente? Será? A dos arbitrários é a satisfação dos próprios caprichos. A dos vaidosos é o aplauso da ignorância. A dos vingativos é a destruição dos adversários. Eu destruo o meu adversário, ufa, acabaram os meus problemas, estou em paz. Será? A dos maus é a vitória da crueldade. A dos negociantes sagazes é a exploração inferior. Eu me dou bem, você se dá mal. O importante é que eu estou em paz. Não tem problema. Veja que tudo isso, todos esses exemplos, pronto, acabaram-se os meus problemas, acabaram mesmo. A dos que se agarram a sensações de baixo teor é a viciação dos sentidos. A dos comilões é o repasto opulento do estômago, embora haja fome espiritual no coração. Ele ainda diz, há muitos ímpios, caluniadores, criminosos e indiferentes que desfrutam a paz do mundo. Sem se sentir triunfantes, venturosos e dominadores no século. Pense em todos os ditadores da história. Eu domino, eu consigo, eu tenho poder, eu posso. Comigo ninguém pode. Estou tranquilo. Agora eu cheguei onde é que eu queria. Será que a alma desses ditadores está tranquila? Está em paz? A ignorância endinheirada, a vaidade bem vestida e a preguiça inteligente sempre dirão que seguem muito bem. Não te esqueças, contudo, de que a paz do mundo pode ser, muitas vezes, o sono enfermiço da alma.
busca, desse modo, aquela paz do Senhor. Paz que excede o entendimento, por nascida e cultivada. Portas adentro do espírito, no campo da consciência e no santuário do coração. Alguém consegue notar alguma coisa diferente nessa última frase em relação à nossa imagem lá no começo? Alguém quer comentar algo? Essa em azul, que eu marquei em azul aqui. O que tem nela de diferente com relação à imagem? Todas as imagens que a gente projetou são externas. Estão ligadas ao ambiente exterior. Não estão conosco. Quem me traz a paz é o lá fora. Para eu ter paz, eu dependo de outras coisas. Aqui ele está dizendo, portas adentro do espírito, no campo da consciência e no santuário do coração. Opa! Então a paz está dentro da gente? Depende de mim? Já não depende se eu estou numa praia deserta, num jardim colorido e florido? Se tenho pombas brancas voando silenciosamente ao meu redor? Então, para tentar ilustrar um pouco isso, e para que a gente fique com a reflexão, eu trouxe uma pequena parábola aqui, que se chama a parábola da paz perfeita. O rei sábio e a pintura da paz. Era uma vez um rei, e o rei ofereceu um grande prêmio ao artista que pudesse pintar a paz perfeita. Muitos foram os candidatos. Apresentaram quadros de todas as espécies. A grande maioria muito parecido com o que a gente viu lá no começo. Com imagens muito parecidas. E aí, ele pegou, entre todos os quadros, ele pegou 2 finalistas. Que ele achava que representava o que ele entendia por ser a paz. Um deles tinha um lago plácido, tranquilo, sereno, com montanhas no fundo, ele refletia como um espelho as montanhas, duplicava aquele silêncio, aquela calmaria, aquela tranquilidade. Céu azul, algumas nuvens brancas, as pessoas olharam, a combinação de cores, e falaram, nossa, isso realmente representa paz. Eu acho que a paz é esse. Curiosamente, foi ele para o outro quadro. E o outro quadro, ao contrário, ele tinha montanhas escabrosas, tenebrosas, sem vegetação, toda de pedra. Céu escuro, raio trovejando, chuva, um monte de turbulência, mas se você se afixasse atrás da cachoeira, ele via uma fenda pequenininha. Nessa fenda pequena, tinha um ninho. E no ninho tinha um pássaro. E esse pássaro aparentava tranquilo, sereno. O pássaro não se importava com tudo aquilo que estava ao redor. Nada ao redor do pássaro lembrava paz. Aquela paz que a gente tem na cabeça. Calmaria, ausência de problemas, ausência de turbulência, ausência de dificuldades, ausência de coisas que nos assustam, que nos apavoram, que nos fazem frear, que nos dão medo, que nos fazem querer dar marcha para trás. Ele estava tranquilo. E o rei olhou bem para aquela pintura e disse, é essa. É essa. Porque paz não significa estar num lugar sem ruídos, sem problemas, sem trabalho árduo ou sem dor. Paz significa que, apesar de se estar no meio de tudo isso, permanecemos calmos no nosso coração. Esse é o verdadeiro sinônimo da paz. A paz de Cristo é a reflexão que eu deixo, convido vocês, e a que eu acredito, é aquela que a gente tem no nosso coração. Eu estou fazendo a coisa certa segundo os preceitos de Cristo? Eu estou trabalhando para me evoluir espiritualmente? Eu estou tranquilo com a minha consciência? Eu deito bem no travesseiro à noite?
Ou eu preciso ter muito dinheiro para poder me encostar e não trabalhar? Eu preciso fugir. Vou virar ermitão, vou para o Himalaia e aí acabou. Tá beleza. Se foram meus problemas. Tá aí minha paz. A ausência de problemas é a paz? Ou é como a gente lida com esses problemas que é a paz? Essa é a reflexão que eu humildemente trouxe aqui, porque é algo que eu sempre me questionei. Um dos mecanismos que eu tento aprender com o Espiritismo e tento trazer uma pequena evolução na minha vida é questionar o que eu fazia. Cada palavra que a gente coloca em nome de Deus, em nome do bem, uma reza, né? Não necessariamente uma oração. O que eu estou falando ali e o que eu estou praticando daquilo ali? Quando eu desejo paz à pessoa, eu estou desejando a ela, olha, que você tem um ano novo sensacional. Não precisa trabalhar, não tenha problema nenhum. Ou eu estou desejando que ela tenha sabedoria para superar os obstáculos dela? Para que ela tenha calma na hora do medo, na hora do pavor, na hora daquilo que a aflige, ela saiba superar e ela saia maior. Porque o Espiritismo nos ensina que as dificuldades, as barreiras nos fazem mais fortes, nos fazem evoluir, nos fazem crescer. A gente não gosta, por escolha própria, quem de nós vai escolher? Eu quero um problema, eu quero... Nós não vamos escolher. Ou escolhemos no contrato, lá na vida espiritual, mas a gente não sabe se vai sair bem sucedido. A gente tem medo de falhar. Mas quando a gente passa por aquele obstáculo e fala, olha, eu sou capaz. E aí vem uma paz no coração. Opa, peraí, acho que no próximo eu não preciso do cartão elaborado. A gente percebe a evolução. Então, no meu entendimento, como indicou aqui Emmanuel, a paz de Cristo, aquela que ele diz deixar, está dentro de nós. E se nós não a sentimos, nós temos que buscar, né? Através da racionalidade. Paz também é fé racional. Eu sou capaz. Deus me deu a força, me deu o poder de vencer os meus obstáculos, de ter instrumentos para evoluir. Essa é a paz que Deus. Obrigado.